meu nobre querido professor Rafael Rezende Daher. Seja muito bem-vindo novamente ao Acesso Redvamp. Opa, eu agradeço o convite, é um prazer retornar aqui. Opa, Boa noite e boa noite a todos os ouvintes também. opa, que bom, Rafael. Cara, eu vi, né, uns dias atrás que você está iniciando um projeto novo, um curso sobre magia faustina. E é algo que vai remeter a todo esse universo de Fausto, Mefistófeles. É um tema extremamente rico, é um tema extremamente vasto. Eu tive a oportunidade de apreciar muito disso na literatura, né? Na literatura, na arte. É um assunto que me fascina. Eu cheguei a ler alguns escritos de um outro nobre amigo, do professor Thomas Carlson, de uma autora lá da Europa, que é a Arsenette Manson. E sim, interessante, tem desdobramentos. Mas quando eu vi a profundidade, a densidade dos temas e do diálogo que você estava propondo naquele curso, eu falei, nossa, não, tenho que trazer o professor para conversar um pouco sobre isso comigo aqui, que assim, o tema é fascinante. Conta um pouco mais pra gente, um pouco mais desse novo projeto, Rafael. Então, eu agradeço a Via Sexta, né, onde eu publico os livros sobre esse tema, e ela é uma patrocinadora dessa aventura, desse projeto. Eu comecei, né, com o Luciano, lá da Via Sexta, a pesquisar os grimórios, mas a nossa ideia não era ir para o lado dos grimórios mais famosos e conhecidos. Eu comecei a juntar documentos, livros e manuscritos da chamada tradição faustiniana ou fáustica, ou faustina também, que é uma escola bem peculiar, né, da magia. Ela tem um aspecto cerimonial, né, como a magia cerimonial chamada salomônica, mas ela é bem sincrética. A salomônica também tem elementos ali hebraicos e tudo mais. Só que na tradição fáustica você tem elementos cabalistas mais presentes, você tem aqueles elementos de uma magia mais popular, né? Aquela coisa bem de procurar elementos em cemitério, não é tão apegada só às fórmulas no, dos primórdios em si, mas tem muita parte prática. E essa parte prática, para quem gosta de investigar o folclore judaico e também o folclore europeu, ela é bem curiosa. Né? Tanto que ela chamou a atenção de um rabino que foi responsável pela comunidade judaica de Londres, o rabino Moshe Gaster, e ele recuperou um documento que é crucial nessa escola de magia, que é a Espada de Moisés, que é bem conhecido. Então, o pessoal da magia, com certeza, já ou praticou, já deu uma lida nesse documento. E eu fui juntando tudo isso a pesquisas que eu já faço em demonologia judaica, em Sohar, que é a feitiçaria árabe, e estou buscando aqui uma síntese, um fio histórico que ligue todas essas coisas e vai também para o ponto dos sabateístas, né, que é aquele movimento judaico que depois, né, do fracasso ali no Império Otomano foi para a Alemanha, Polônia e na Alemanha e Polônia eles conseguiram se infiltrar em sociedades iniciáticas cristãs europeias e levaram a Kabbalah sabateísta também, né, acaba batendo ali nessa escola de magia. E junta ainda com a lenda do Dr. Fausto, vi você apresentando aqui no começo, que é uma coisa que mexe com a nossa imaginação desde criança, né? Criança, adolescente. Mas, talvez seja um dos temas que mais direciona as pessoas para pesquisa sobre magia, demonologia, essa lenda do Dr. Fausto, né? Uhum, é verdade. Ela puxa muita coisa, né? Desde daquelas histórias de quadrinhos de terror dos anos 60, 70, né? Que muita gente que a gente gosta, aquelas histórias de terror em preto e branco, sempre tinha
aquela imagem do feiticeiro meio meio que lembrava, né, essa imagem poderosa que exerceu o Fausto na cultura pop. Você tem aquele filme em preto e branco, lá da época do expressionismo alemão também, que retrataram a história do Fausto. E você vai vendo várias releituras no heavy metal e algumas passagens do gothic rock também, além da história do Fausto reaparece, é reinterpretado. O Tobias Sammet, o músico Tobias Sammet em Avantasia, também fez a sua própria versão dessa história. É um tema que tem uma plasticidade, uma beleza muito grande. Ele discute muito até, eu sinto muito na questão do Fausto, um traço prometeico, né, que remete ao Titã Prometeus, aquela ânsia de fazer algo para aplacar a dor infinita da condição humana. A gente tem também a questão da vaidade, que eu acho que Fausto é algo que é um tema que também me puxa muito nessa visão, né? Me puxa muito para esse lado, né? Mas conta um pouco mais pra gente, conta um pouco mais pra gente, Rafael. Essas tradições, você citou alguns grupos, eles passearam e foram se juntando e trouxeram para si essa figura de poder do Fausto. E é engraçado, porque o Fausto, ao mesmo tempo que ele. É interessante ver como essa figura foi apropriada por eles. Ao mesmo tempo, lá no 16, na Alemanha, no 16 ou 17, a história do Fausto era a propaganda luterana para os fiéis ficarem longe do diabo, das artimanhas do diabo, né? Isso, aí você tem um ponto bem interessante, porque eu também traduzi um livro, tá já com a editora, com a Via Sexta, que é a Magia Negra dos Frades Caputinhos. Ela vem de uma investigação, é um documento que foi achado em um convento caputim, de um suposto exorcista da Ordem dos Caputins, que investigou diversas práticas de magia negra de alguns frades. Então, esse livro consiste em duas partes. A primeira é de como lidar com esses feitiços, e a segunda parte lida com a fórmula dos feitiços que esse frade teria descoberto. E esse documento pertence à tradição fáustica, né? E a parte de magia negra é bem interessante, porque em alguns feitiços parece que remonta ali aquelas fórmulas do Alberto Magno, o pseudo Alberto, né, o pequeno Alberto, Uhum. que consiste em feitiços com agulhas, com cordas, com elementos de cemitério. E tem também uma parte mais cerimonial de evocação, com o nome dos espíritos, os espíritos dos planetas, que aí já é uma coisa que vai mais para Kabbalah. E o que é interessante nisso aqui? Esse tipo de magia desse documento é bem ligado àquele folclore dos judeus Ashkenazim, os judeus ali da Alemanha, Polônia, que tem um folclore que se mistura também com as lendas europeias, eles absorvem ali em contexto judaico aqueles espíritos locais, aquelas criaturas monstruosas e mitológicas locais. E na magia fáustica, tudo isso é agrupado em um contexto de uma ciência de autodescoberta, não é só aquela coisa de feitiço, como é o próprio Fausto da lenda, né? O Fausto, para quem já leu o Fausto, sabe que ele não cai ali na magia, na evocação, por querer alguma coisa. Antes de tudo, ele tinha uma angústia ali pessoal, ele procurou consolo na filosofia, no direito, na medicina, não achou uma resposta interna, e aí que ele parte para a magia negra. E esse ponto também é muito interessante para quem faz pesquisas nessa área, porque a Kabbalah sabateísta ela tem esse contexto de alcançar a era messiânica pela transgressão. O Shabbatai Tzvi, por exemplo, no Pesach, ele comia o sacrifício de Pesach com a gordura, quer dizer, ele violava a lei de uma forma bem, bem absurda,
acreditava que aquilo, lidando com aquele lado das clipotes, lidando com aquele lado mais obscuro, atraindo aquele lado obscuro, ele faria a luz se manifestar no mundo. E depois isso foi continuado ali, algumas ideias da Kabbalah sabateísta, que ela se infiltra depois na Rosa Cruz, na maçonaria alemã. Então, é uma área em que você tem a mistura do folclore, né? Vem o próprio folclore do Dr. Fausto, vem a magia folclórica europeia, vem a magia judaica ali, a parte do folclore judaico, tudo ali se mistura, mas não perde ainda aquela essência de ser uma escola de magia de fato, uma escola de autorrealização, e não só uma reunião de feitiços e fórmulas, né? Fórmulas mágicas. Uhum. Ela tem um corpo, ela tem uma densidade, ela tem uma integridade tão bastante pronunciada. Eu percebo também uma posição de enfrentamento. Eles cometiam, vamos dizer assim, a heresia para experimentarem, sintonizarem essa polaridade oposta, trazerem isso para si, para darem para tomarem o controle sobre isso? Ou eu viajei um pouco nas ideias? Não, não, você foi preciso. Essa ideia, né, ateísta, normalmente é interpretada apenas como uma desculpa pela conversão do Shabbatai ao Islã, porque ele é forçado pelo sultão a se converter ao Islã, e então pensam, está falando para transgredir porque ele cometeu uma transgressão. Ele pede que as pessoas cometam transgressões para que ele se manifeste como Mashiach, como Messias. Mas se fosse só isso, o sabateísmo não teria sobrevivido, como sobreviveu àquela época e sobrevive até hoje com praticantes. Há uma ideia aí de enfrentamento, uma jornada pessoal, um enfrentamento pessoal próprio. Então, por exemplo, quando você pega o final da lenda do Dr. Fausto, que é aquele final trágico, correndo, isso tem vários livros, eu vou até publicar uma coleção pela Via Sexta que lida com isso. E é um final horroroso, né? Acham o corpo dele todo dilacerado, ele foi devorado pelo demônio no final. Teria, então, supostamente falhado, mas nessa perspectiva mais metafísica, digamos, ele não falhou. Aquele era o objetivo. Então, esse final trágico é como uma metáfora do magista que encontra o seu próprio demônio e o destrói, né? Então, nesse aspecto, você tem aqui a visão da teologia cristã quanto ao diabo, quanto ao Satã. Você tem a própria cosmologia sabateísta, a soteriologia sabateísta, junto de elementos mágicos, né? Isso que é tão fascinante. Uhum. Caramba, e tem nesse enfrentamento, nesse cometer a heresia, é interessante, assim, esse é um ponto que eu estava pensando, né? Seria seria o espaço para vou cometer heresia, para depois de cometer heresia, experimentar toda a culpa, toda a mácula, toda a dor desse embate e, quem sabe, alçar uma espécie de arrependimento e uma transformação que parte de saber que pecou e se arrependeu e vai experimentar um estágio posterior a esse arrependimento. Eu estou pensando, minhas ideias estão aqui. Você falou sobre sobre as regiões, sobre essas ideias dos sabateístas, e eu comecei a pensar em um grupo de religiosos, né, que experimentavam o êxtase religioso lá na Rússia, né, dos tempos dos czares, que eram os Clistes. E eu acho que a pegada deles já era um pouco mais tribal, um pouco mais xamânica, né? Mas seria algo por essa linha ou é muita viagem? Não, não é viagem, não. Você tocou num ponto interessante, porque essa seita russa vem do cisma dos Starovieri, né, os velhos crentes. Esse grupo surgiu quando lá o patriarca Nicão, né, ou Nikon,
fez uma série de reformas na Igreja Ortodoxa Russa para corrigir erros dos missionários gregos, né, na formação da Igreja Russa. Então, ele corrigiu os livros litúrgicos, a forma de canto litúrgico e tudo mais, e eles não aceitaram essa reforma e imaginaram que viviam no tempo em que o Apocalipse diz que as estrelas caindo do céu. Isso no simbolismo na interpretação patrística do Apocalipse, é entendido que no fim dos tempos não haverá mais bispo. Né? No mundo ficará sem bispos legítimos, que seriam as estrelas caindo do céu, o fim do episcopado. Então eles se imaginavam num período já de Apocalipse, eles imaginavam que o mundo acabaria por aquela época, e tinham essa mesma ideia sabateísta, de pecar em excesso desculpa, para alcançar o arrependimento, se preparar para o reino dos céus. Né? No sabateísmo, isso tem o significado de uma interpretação do Talmud que diz que a era messiânica virá quando tudo estiver kulor hayav kulor zakai, tudo muito muito ruim, tudo muito muito bom. Né? Então eles imaginavam que essa série de violações, de transgressões, depois uma teshuvá, um arrependimento, um retorno, e aí o Mashiach se manifestaria de vez. Isso tem uma pegada até um pouco do Zohar, por isso que o Zohar até ficou um pouco mal visto, né, o escândalo sabateísta, porque ele dá uma margem para esse tipo de interpretação. Quando ele vem explicar sobre a redenção, vem explicar sobre como Mashiach, a reencarnação do Mashiach que vem a toda geração, mas não se manifesta plenamente, aí você vê que tem uma semelhança, digamos, de escatologia, né, nesse aspecto, e que leva a que alguns grupos imaginem que a transgressão ou pecado, até em sentido cristão, é uma forma de se aproximar do divino, até de se purificar para se aproximar do divino. Uhum. Caramba, né? Quando a gente fala dos clistes, né? Invariavelmente, a gente sempre acaba entrando num tema que o nosso pessoal aqui adora, né? Adora quando ele aparece, né? A gente acaba invariavelmente lembrando sempre da história do Rasputin, né? Aqueles taretes do barulho que se meteu em altas confusões na corte dos últimos czares da Rússia, né? Ele é um tema que você gosta, você Sim, aprecia também, a história do Rasputin? é um tema que eu aprecio bastante. Eu até tenho uma série de livros aqui que eu não consigo pegar agora, de um bispo ortodoxo que foi o responsável pelo Rasputin ter se infiltrado ali na corte, que é o Dom Teófano de Poltava. Esse prelado era uma espécie de vidente ou de clarividente que fez várias profecias sobre a Rússia, sobre o mundo. Ele renegou depois do Rasputin, né? Tentou cortar até o acesso do Rasputin às altas escalas ali, o escalão mais alto do Império Russo, mas não conseguiu. É um monstro que ele tinha criado já estava muito maior. Mas também essa questão, né, da seita do Riscle, né, que era a seita dele, que é um ramo aí dos velhos crentes, é uma seita interessante porque recebeu influência dos bogomilos, que também eram ligados aos cátaros. Também é um tema que eu gosto bastante dos cátaros. Eu até estou recuperando alguns documentos e manuscritos cátaros, porque eu noto algumas semelhanças entre o catarismo e a Kabbalah, né? Tem vários pontos em comum aí, além de que a memória dos cátaros é muito pichada. Né? Os próprios velhos crentes também sofreram uma pichação excessiva. Tanto os prelados católicos como os prelados ortodoxos, quando vão escrever sobre quem eles consideram hereges, normalmente não são muito generosos, né? Eles fazem uma propaganda assim para assustar, exageram muito nos pecados, exageram
muito nas visões que aquelas seitas teriam, né? Então são temas bem interessantes. O Rasputin, embora não fosse tudo aquilo que dizem sobre ele, é uma figura interessantíssima, né? Primeiro porque ele conviveu com uma parte essencial da história, conviveu ali no olho do furacão. Alguns ligam também a sua figura ao martinismo, que o martinismo na Rússia ali era muito influente. O czar Nicolau II era um martinista, era maçom, ele era bem ligado também ao ocultismo. Depois a Igreja Ortodoxa Russa, que o canonizou como santo, tentou limpar a barra aí, mas isso é relatado em biografias, em fontes sérias, que ele era muito ligado ao ocultismo. Ele tinha uma corte ali de ocultistas ao redor dele, né? Olha só, essa é uma informação bastante nova aqui pra gente. Informação bastante nova. A gente tinha suspeitas, né, que a gente viu em algumas biografias, né, sobre eles, alguns trechos de alguns artigos, de alguns livros, né, que o nosso pessoal que levantou tinha encontrado. Mas é interessante ouvir que ouvir, né, você, né, contando aqui, trazendo em primeiríssima mão, né, essa fonte que sim, o Kizar estava mesmo ligado a esse movimento, a tudo isso. Rafael, temos algumas pessoas na audiência que conhecem um pouco mais esses temas, outras que estão descobrindo aqui com a gente. Explica um pouco melhor o que é martinismo para eles, por favor. O martinismo é uma interpretação do esoterismo da escola francesa. Então, é uma visão tipicamente francesa do esoterismo e tem uma influência cabalista, lida muito com o simbolismo do templo, né, do sacerdócio do templo de Jerusalém, do templo de Israel, mas é uma visão francesa. Não é errada, tá? Eu gosto bastante do martinismo, inclusive, mas é uma interpretação, uma visão tipicamente francesa, né, do esoterismo no geral. Foi muito influente ali no século XIX, que dá para citar é o próprio Papus, né, que era muito amigo do czar Nicolau, inclusive quando o Papa morreu, né, morreu relativamente jovem, tem cartas da czarina a Alexandra para o czar Nicolau desesperada, falando: olha, agora estamos em perigo, porque o Papos tinha dito que os dois estavam com a faca ali no pescoço e que ele garantiria a sobrevivência do Império Russo da magia, né, pelas técnicas martinistas, inclusive. E quando ele morre, ela fica com medo de acontecer alguma tragédia, como realmente acabou acontecendo. E era uma profecia que o próprio Rasputin, né, tinha absorvido para si, né? Ele tinha dito que se ele morresse, o império entraria em colapso, não duraria muito. E ele morre também um pouco antes da desgraça toda. Então, são histórias, né, que estão nos anais da história, elas são verdadeiras, são legítimas, são comprovadas por cartas, por testemunhos. Agora, se a pessoa acredita ou não, né, pode achar que foi uma coincidência, uma coisa assim, mas de fato essa ligação do martinismo, dessa escola francesa de esoterismo com o Império Russo ocorreu. Uhum. Cara, isso é fascinante. Isso é fascinante. E é bem legal a gente imaginar desdobramentos, né? O leste europeu, né? Sei que é um tema que você aprecia bastante, o leste europeu, uma parte considerável ali da Rússia também, a região, algumas partes da Itália também, principalmente as regiões montanhosas, carregam uma espiritualidade, uma mística muito singulares, né? Os Montes Pirineus, principalmente. Tem história, assim, quando você cita, né, como os Ashkenazes e também talvez eu esteja errado, mas acho que os racídicos, eles tiveram muito contato com o que a Igreja Católica não conseguiu apagar dos antigos ritos xamânicos, dessas regiões mais inacessíveis, né? Você percebe alguma ligação, alguma coisa nesse sentido também nas suas pesquisas?
Percebo, isso eu estava comentando até um dia com amigos judeus, que você olha nos judeus e sefaradim, nos judeus sefaradim, Portugal, Espanha, que, embora temas como demonologia, né, coisas mais folclóricas, eles existam, nos judeus do leste europeu, que criaturas como o strigoi, né, que são tipo de vampiros, né, ah, criaturas noturnas, lendárias, Dibuk, né? Embora, por exemplo, você tenha na Kabbalah, Sefaradia, o Dibuk, no meio dos judeus Ashkenazim, que essas histórias são bem mais presentes. Basta lembrar do Golem, bem famoso, do Maharal de Praga, né? Uhum. É coisa tipicamente Ashkenazim e é uma coisa típica também do cristianismo dessas regiões, do leste europeu, também da própria Alemanha, que você nota um folclore muito obscuro. Isso acontece no próprio cristianismo ortodoxo. Né? O cristianismo ortodoxo helênico, grego, por exemplo, embora tenha umas histórias sobre possessão, sobre coisas desse tipo, no folclore do cristianismo ortodoxo russo, ucraniano, que você vai achar essas coisas mais obscuras. A igreja talvez não tenha conseguido lidar com isso, porque tanto, né, no caso dos cristãos, nos judeus também é a mesma coisa, essas localidades não são tão cosmopolitas, não? Você tem muitos habitantes ali no campo, e vilarejos distantes, sem uma presença muito, muito destacada ali de pessoas mais céticas ou mais acadêmicas, digamos assim, né? Então, essas lendas acabavam pegando ali os clérigos cristãos, tanto católicos como ortodoxos, e os próprios judeus dessas regiões, sem contar a própria atmosfera. Né? Você pega, por exemplo, a atmosfera da Romênia, Hungria, Rússia, é uma coisa muito mais obscura do que Atenas, né? Do que as ilhas gregas, do que a Itália. É, uma, é um ambiente que favorece esse tipo de olhar em direção à natureza. Você pode pegar aí até referências de antropólogos, o Gilbert Durand, o Joseph Campbell, de que a natureza, a forma que a natureza se apresenta, é muito influente na formação do imaginário. Então, ambientes mais, né, frios, escuros, darão essa tendência de interpretar a natureza como algo repleto de seres mais ameaçadores, de coisas ocultas, esse tipo de formação do imaginário daquela região, né? Uhum. É verdade. Isso, a gente pode experimentar isso aqui mesmo, né? Quando a gente passeia aqui através do Brasil, né? Um país quase transcontinental, né? Com vários relevos, com vários climas, né? A gente percebe esse traço mais soturno na galera das montanhas, aqui mais para a região sul, sudeste, pessoal mais introspecto, olham mais a gente, medem mais, sacam mais qual é a nossa. Quando a gente vai para as regiões mais quentes, o pessoal é mais caloroso, já abraça mais, não está muito, tá mais na postura de não, eu não sei o que você é, mas eu dou conta, eu fecho a conta, eu encaro. A gente percebe mesmo esse tom, né? E Rafael, a gente estava aqui falando, né, nas perguntas um E pouco se anteriores. você. Sim, perdão? Ah, não, desculpa, que deu um delay aqui, eu achei que você tinha parado. Não, se você vier aqui para a região do Vale do Paraíba, ali na Serra do Mar, tem uma cidadezinha da Serra, São Luís do Paraitinga, Jambeiro, que são cidades encravadas na Serra do Mar. Né? Então, em alguns pontos dela, até nas partes altas, você vê o mar ali, Cuba, Paraty, Caraguá. São cidades repletas de lendas, assim, bem Porto Seco, de fantasmas da noite, da escuridão. Uhum. Você voltou. Acho que agora Opa, então. peraí, teve um Então, delay aqui também. são Você pode cidades aqui repetir? da Serra do Mar, né, que são cravadas da terra
da serra ali. Eita, peraí. Rafael, a gente teve aqui um delay, deu um corte. Essa última parte que você contou pra gente, a gente não conseguiu pegar, né? Você pode repetir pra gente? Espera, eu acho que ele tá enfrentando um delay de internet ali, né? Então vamos aqui, a gente segura aqui um pouco a live, né? Daqui a pouco ele volta. Quando trava, quando tem essas quedas de sinal, elas acontecem. Elas acontecem, já aconteceram antes aqui nas nossas lives. A gente espera um pouquinho até ele restabelecer o sinal lá, não tem problema nenhum. Vocês estão. Muito boa noite para quem chegou aqui no começo da entrevista. Vocês estão assistindo o Acesso Redvamp, é um programa que está aqui já há mais de 150 edições, desde outubro do ano passado. O programa nasceu na pandemia, sempre às 19 horas. A gente traz assuntos, entrevistados, boa música e contexto ligado à comunidade vampírica, ao paganismo, ao ocultismo e temas correlatos. E claro, entrevistados e entrevistadas sempre fantásticos que vêm aqui para baterem um papo com a gente. Hoje nós estamos recebendo pela segunda vez o autor, ocultista, escritor, tradutor, o professor Rafael Rezende Daher. E a gente está batendo um papo sobre que começamos com a magia faustina. E estamos aí passeando através da Europa. Estamos aí passeando através da Europa, através também de como a natureza e os relevos naturais influenciam o imaginário, a espiritualidade e principalmente a mística das pessoas, né? E claro, falando de como quando os povos vão encontrando outros povos, como são esses encontros e o que nasce de tudo isso. Nossa figura, nossa figura de poder hoje, estamos falando de como o que a gente hoje em dia aborda como o Doutor Fausto da obra famosa de Goethe, né? A obra do Doutor Fausto, como essa imagem poderosa, né? Consegue tantas associações e também é uma figura poderosa dentro do universo daquilo que por comodidade a gente chama de magia. Muito boa noite, minha nobre amiga Atsília Victorius Javier, que bom que você está com a gente. Moreira Jeff, muito boas-vindas. Atsília, olha aí. Frater Orpheus, seja muito bem-vindo. Muito bom ter vocês por aqui hoje. Ó, a Zarla está por aqui também, a Deise Vesker, a Câmida. Estamos hoje aqui reunidos, estamos aqui com um número expressivo de pessoas incríveis. E daqui a pouquinho o professor Rafael volta. Ele teve uma queda de sinal, acho que agora ele restabeleceu. Nobre amigo, Voltei. voltou, que Opa, bom. desculpa, pessoal, desculpa aí, André. Foi uma falha técnica aqui. Então, nessas regiões aqui do Vale do Paraíba, no meio da Serra do Mar ali, são cidades frias e com mata muito fechada, né? Você tem essas lendas, o corpo seco, o lobisomem, todas essas criaturas, né? São lendas bem mais obscuras, não fica só naquela coisa da assombração, uma casa mal assombrada, isso tem também, mas né, você vê aquela coisa da natureza ali repleta de ameaças e de coisas da noite. Né? É muito interessante notar essa semelhança de como a natureza ajuda a construir um imaginário mais obscuro, um simbolismo um pouco mais pesado, digamos assim, né? É verdade, é verdade. Tem esse apelo mesmo. É uma coisa táctil, né? Uma coisa que a gente experimenta. Enquanto teve aquele delay, né? Aquela queda, eu fiquei aqui lembrando, né? Que tem um tema que eu adoro, que são os bogomilos, né? Eles exercem uma influência muito grande na mística, na espiritualidade dos Balcãs, né? Região célebre e apreciada pela audiência, pela audiência do Acesso Redvamp, do podcast Vox Vampírica, da Redvamp. E você você pode contar um pouco mais sobre os bogomilos também, pra gente? É um tema que eu adoro também. Opa! Os bogomilos da,
ali da região da Bulgária. Eles receberam, segundo alguns pesquisadores, e até tem um acadêmico judeu que gosta bastante desses assuntos, que é o Gideon Borak, da Universidade de Tel Aviv. Eles atribuem aos bogomilos a influência de uma escola de magia chamada Ars Paulina, né, a Arte Paulina, que seria uma corrente gnóstica, né, do cristianismo, que se baseava nas epístolas de Paulo, né, com uma interpretação gnóstica ali das epístolas de Paulo. E eles foram muito influentes, né? Levaram ali essa escola para influenciar o catarismo, talvez até tenham influenciado meio que indiretamente algumas comunidades judaicas de uma forma mais pontual, uma forma um pouco menor, mas é um tema que me lembra de um ditado até russo que eu vi, que grandes ideias não morrem, né? Os cátaros e bogomilos, embora tenham sido praticamente exterminados, as ideias que eles plantaram ali não morreram, né? Continuam renascendo numa espécie de reencarnação de ideias. Então, os próprios bogomilos, por exemplo, com aquela noção de guerra contra a carne, interpretada de uma forma mais radical, já é uma reencarnação, digamos, das ideias dos adoquitas, né, dos essênios, que eu até tenho um livro sobre isso na Mubarak Editorial, dos manuscritos de Qumran. Então, uma mesma ideia que está renascendo, né, que não para de circular, desde você pegar aí século IV, mais ou menos antes da Era Comum, ali na época do Segundo Templo judaico. E nessa Ars Paulina e até nas lendas dos bogomilos, você vê esse enfrentamento contra essas forças que ficam entre a matéria e o mundo espiritual. Tem essa questão dos vampiros, dos strigoi, de criaturas elementais, que seriam uma espécie de maquinações de Satã. Seriam os intermediários, digamos assim, para enganar o homem aqui no plano terreno, para ele ficar cada vez mais preso aqui nesse plano, através, inclusive, dessas criaturas, né? Opa, desculpa. Pois é, e toda uma linha ao mesmo tempo, né? A gente tem toda essa postura de enfrentamento e paralelo a tudo isso tem uma linha não vamos dizer uma linha de apoio, mas uma linha de acordos, de trocas, de pactos, de parcerias com esses seres também que existe, é uma corrente que existe ali simultaneamente, né? Simultaneamente tudo isso, né? Eu acredito, inclusive, que a existência da humanidade se deve a um comércio. Tá? Aí a pessoa pode interpretar se isso é uma questão do imaginário ou se isso realmente existe, mas o fato é que a sociedade era fundamentada num comércio com outro mundo, né? Ou com o mundo dos mortos, ou com o mundo dos elementais. Até a sociedade iluminista, digamos, a sociedade materialista, ela continua esse comércio, só que de uma outra forma, né? Então, por exemplo, se você olhar até para o mundo católico, que condena esses pactos com esses demônios, ele vai ensinar que a humanidade precisa se manter distante do pecado para que o demônio não domine. Então, quando vem uma peste, vem uma tragédia, vem uma desgraça, isso é porque as coisas estão muito ruins, as pessoas estão pecando. Então, não deixa de ser uma forma de comércio com esse mundo, nesse mundo ou de mortos ou de criaturas de alguma substância ou mais grosseira ou mais espiritual, né? É isso que fundamenta toda a sociedade, mas quando você olha, por exemplo, para a magia fáustica, esse comércio já é mais direto, né? Você tem uma certa hierarquia, você tem um mundo que é influenciado pelas forças
astrais, né, pelos planetas, pelas constelações, e esses planetas, constelações, são canais para a atuação de anjos, e esses anjos são como militares com as suas tropas, ou exércitos, ou falanges. É um comércio mais direto. Então, o que difere aqui é como esse comércio é lidado, como se age com esse comércio, mas esse comércio é sempre existente. Uhum. Ele sempre esteve aqui, ele sempre esteve presente. Isso abre espaço para pensar, para viajar em muitas possibilidades. Rafael, quais são alguns dos tópicos que você vai abordar nesse curso da magia faustina? Então, o principal tópico é sobre as raízes e o entendimento, né, do que é essa magia. Então, eu vou investigar ali com os alunos a questão dos sigilos, os elementos alquímicos e astrológicos nos sigilos. Terá também a parte da Kabbalah, né, porque eu já separei um livro hebraico aqui de Kabbalah, que é de imprecações e maldições com salmos, ou também de curas através dos salmos, segundo a Kabbalah, de como isso influenciou também na magia faustina, e esse uso dos salmos é muito importante na magia ocidental como um todo, né? Até na própria magia salomônica. Então, de quebra, o curso também um ensinamento sobre alquimia, sobre a questão esotérica do salmo de fundo da magia faustina e também os elementos doutrinários ali presentes, né? Embora seja um seminário curto, são 4 aulas, 2 horas no mínimo cada uma, mas o aluno vai sair dali bem enriquecido com fontes que ele não tem acesso normalmente, que é coisas que eu venho pesquisando já em hebraico, latim, em manuscritos antigos. Então, eu juntei todo esse conhecimento aí de anos de pesquisa, né, para levar isso em português e em uma linguagem acessível e sistemática, né? Uhum. Cara, é um conteúdo fascinante. Vai ser um curso aí, um curso de fôlego, um curso com um fôlego, com origem, com estrutura, né? Com a didática, né? Com a apresentação do professor Rafael Rezende Daher. E eu tenho certeza que vai ser fantástico. Eu vou fazer questão de estar lá participando, assistindo, com meu caderninho de nota, fazendo minhas anotações, minhas pesquisas, porque, cara, se tem o Rafael na parada, eu sei que vale muito a pena. Eu sei que vale bastante a pena. Opa, obrigado, obrigado. Você é o convidado de honra aí para o nosso curso. Espero você lá. Ô, meu nobre, Vai com ser uma certeza honra aí ter você na nossa classe. estarei lá, porque é um tema que eu gosto, gosto muito e se eu sei que é você que está à frente, eu vou acompanhando eu vejo os seus livros, vejo os lançamentos, a densidade, o fôlego dos artigos, né, que você compartilha lá no seu site, que às vezes você deixa escapar na rede social. Eu fico sempre impressionado, assim, é aquela parada que a gente faz que a gente sempre aprende, que a gente sempre aprende algo novo, algo que a gente desconhece. Eu gosto muito disso. E Rafael, assim, eu sei que você está sempre trabalhando em conteúdo, sempre em livros novos. Qual é o livro mais novo e o que está vindo por aí, que está aí, já está aí com data para lançar? Então, eu lancei agora na Mubarak, que está em pré-venda e vai começar a entrega essa semana, continuar a venda, do livro dos princípios do Michael Scott, que é o primeiro livro de alquimia ocidental, né? Porque antes dele você tem ali o diálogo do rei Khalid e o filósofo Mariano, só que esse livro é uma tradução do árabe, né? Então não conta assim como o primeiro livro a mencionar alquimia no Ocidente. O primeiro mesmo é esse do Michael Scott, que eu fiz questão de lançar pela Mubarak, porque eu pretendo aí, com a Mubarak Editorial,
fazer uma série de resgate da alquimia em português, coisas que não tem em português ainda, algumas acho que não tem nem em inglês ou francês, que eu estou recuperando de textos antigos em latim, em francês. Então, o pessoal pode aguardar aí pela Mubarak uma boa série de alquimia, pela Via Sexta e com o Luciano também. Eu já entreguei para ele esse livro da Magia Negra dos Frades Caputinhos, e já estou preparando um, que é uma coletânea de textos da magia fáustica, e tem o raro Grimório de Santa Gertrudes ali no meio, que também é um pseudopigráfico, né, atribuído a Santa Gertrudes, mas que é uma pérola da magia fáustica. Inclusive, vou abordar até esse Grimório no nosso curso. Então, só me acompanhar aí pela Mubarak, pela Via Sexta, que são meus parceiros. Sempre tô lançando novidades aí nessas editoras. Pô, que demais. Editoras aí E são. acho que esse ano, desculpa, esqueci, esse ano acho que continua o Zuhar lá na Diamond. Eu lancei também o tarô do Falconer, do tarô egípcio, que eu recuperei do Falconer, pela Diamond Editorial ali do Marcelo Deldébio. Já está lá na Diamond também. Nossa, que legal. O tarô egípcio tem bastante gente aqui na audiência que curte. A minha filha espiritual, Lilith Melanie, ela joga, é fã do tarô egípcio. Eu vou pegar um exemplar desse aí para levar para ela. Vai acrescentar bastante, cara. Acho que ela vai gostar. Ela vai gostar porque o Faulkner ele era um arqueólogo e ele reconstruiu o tarô egípcio com base nos achados que ele fez em templos do Egito. É um livro muito interessante, foi um dos primeiros livros que eu recuperei até há muitos anos atrás, e eu não tinha publicado ainda, surgiu a oportunidade com o Marcelo, então manda bala, vamos jogar isso para o público. Opa, ó, aí, dá até passar um recado aqui. Ó, aí, Leoan, que você que gosta de tarô egípcio, tá aí, tá dada a dica, né? Já vai atrás que você vai adorar, você vai curtir. Né? Tá aí dois pesos pesados, Rafael Daher e Marcelo Deldébio na parada aí, Marcelo Deldébio na editora, Rafael no conteúdo, já sabe que é coisa boa. É muito bom. E ficou Cara, maravilhoso, viu? Eu vi o acabamento, ficou um acabamento lindíssimo. Tá lindo o livro e as lâminas também estão lindas, lindas. pô, meu, que demais. Eu ainda não vi, né? Até por conta da pandemia, o Marcelo, a gente só fala ou aqui no Acesso Redivamp, ou a gente faz um Zoom aí uma vez por mês, a gente bate uns papos. E deixa eu te perguntar uma coisa, Rafael. Ainda como é que, como a pandemia, como está sendo para você? Você tinha um grupo de estudos e de práticas ligado ao diálogo, eu tô com medo de falar errado o nome, mas era uma proposta de um espiritismo mais científico. Você editou, trouxe alguns livros, inclusive, que não existiam em português no Brasil sobre esse tema de comunicação com os mortos. Eu lembro que você estava à frente de um trabalho bem legal, bem denso sobre esse tema. Continua. Você pode falar um pouquinho disso para a gente também agora? Posso, claro. Então, até a Mubarak está esgotando já essas obras de espiritismo científico. É, Depois a gente não sabe quando vai relançar de novo. Mas é um trabalho que eu tenho aqui de transcomunicação, né, que é o contato com espíritos através de ondas de rádio, de televisão, de aparelhos eletrônicos, né? Chamado espiritismo científico ou transcomunicação. Com a pandemia está um pouco difícil reunir o pessoal, então cada um está fazendo na sua casa e trocando os relatórios, as impressões. Como é uma coisa que dá para enganar muito fácil, né, o pesquisador, um, o material coletado ainda está numa análise muito, muito profunda para saber o que realmente, né, pode servir de estudo, o que é mera impressão, mas continuamos ainda à distância. Né? Se não fosse a pandemia, tivesse todo mundo junto, seria até mais rápido. Né? Mas eu, como quase não saio, né, para me preservar nesse período aí, por isso até que eu estou com essa conexão complicada, estou escondido no meio de uma serra, mal chega gente aqui, então imagina sinal de internet.
mas eu espero que melhorando aí eu possa voltar para São Paulo, conduzir isso melhor, né? E aí levar mais novidade nessa área também. Absolutamente, absolutamente. E isso vai ser fantástico. E, bom, a gente está chegando aqui, né, nos minutos finais, né, do Acesso Redvamp hoje. E, Rafael, eu quero te perguntar um negócio sobre. Você pode falar um pouco nesses momentos finais aqui da gente, um pouco sobre os Dijins? É um tema que eu sei que você curte também, que você tem aí uma bagagem cultural aí, você desenvolve esse conteúdo, né? Pesquisas bem interessantes. Isso, esse é um tema também que eu gosto bastante. Os jeans são aquelas criaturas do folclore árabe e da religião islâmica, né? Não dá para falar que é só do Islã, porque o mundo árabe antes do Islã já era habitado, digamos, pelos jeans, né? O, os jeans são os equivalentes aos shedim do judaísmo, são criaturas, não são anjos caídos, tá? É sempre bom separar aí, porque num contexto cristão, quando você fala em demônio, o demônio um anjo caído. No Islã, no judaísmo, não é assim, são criaturas como seres humanos, foram criadas para viver em um mundo específico, e alguns são bons, alguns são, deu uma caída e voltou. Alguns, eles conseguem passar aqui para o reino humano, para o mundo dos humanos. E, segundo algumas escolas de Sohr, de feitiçaria árabe, que não é aprovada pelo Islã, né? Assim como também algumas fórmulas judaicas de contatar ou lidar com esses seres também não são, digamos, aprovadas pelo judaísmo, pelos rabinos e pela Kabbalah. Mas há, né, no folclore judaico e também no folclore muçulmano, em relação aos djinns, aos gênios, fórmulas para você contatar essas criaturas ou esse reino, que é uma espécie de reino paralelo à Terra, uma dimensão paralela que cruza de lá para cá e daqui para lá algumas vezes, né? Com algumas fórmulas. Então, é bom, né, fazer essa distinção com o cristianismo, mas isso não quer dizer que é uma coisa recomendável se fazer, né? Até, por exemplo, as pessoas que praticam o soccer no mundo árabe, que entram em contato com esses gênios, tomam muito cuidado, né? Porque eles não têm muitos motivos para aliviar, né, ao homem, à humanidade. Então é preciso ali muito cuidado, e as fórmulas são até parecidas com as que encontramos aqui no Ocidente, né? Envolvem cemitério, ossada animal, sangue animal, fluidos humanos, né? No mundo árabe também, isso tem no YouTube, a pessoa procurando acha bastante, vídeos de possessão. Eles podem possuir seres humanos, entrar ali no corpo humano. A pessoa começa a ter um comportamento meio bizarro, meio autodestrutivo. Aí você tem fórmulas para exorcizar, tirar Uhum. aquele gênio do possesso, né? É um tema muito rico, e no mundo árabe as pessoas aqui não conhecem bem, acham que todo árabe é muçulmano, né? Nem todo árabe é muçulmano, e nem todo muçulmano é um bom muçulmano. Você tem muçulmanos que praticam essas coisas, mesmo com as condenações do Islã, e você acha isso em cemitérios do Iraque, da Síria, do Líbano, do Egito, diversas ali fórmulas ou para um gênio prejudicar alguma pessoa, um alvo, ou para evocar um gênio. Tem uma reportagem até inglesa, aquele maior cemitério do mundo fica no Iraque, um cemitério muito antigo, de coveiros e pessoas que trabalham no cemitério, tiram frequentes licenças médicas para tratar da cabeça, ficam meio turbadas e falam que é por influência desses gênios de cemitério, eles ficam atormentando as pessoas que ficam ali no cemitério. Uhum. Caramba, é um tema bem sério, é um tema bem amplo,
dia eu quero te trazer aqui para a gente também, a gente aprofundar mais, a gente abrir um pouco mais esse assunto. Você bem? Ah, com certeza. Opa, Só me chamar que eu tô aqui. que bom. Meu nobre amigo, eu quero lhe agradecer pela participação, pela presença hoje, pelo seu tempo aqui, conversando com a gente, trazendo tanto conteúdo, tanta informação preciosa e valiosa para nossa audiência. E como eles fazem para te encontrarem na internet, nas redes sociais? E claro, são mais, acho que já são mais de 12 livros publicados, né? Que tá lá seu nome, está na tradução, ou está ali na pesquisa, ou está na produção deles. Como eles acham os seus livros? Como eles se encontram nas redes sociais e na internet? Opa, eu agradeço aqui o seu convite, foi uma honra novamente. Pelo meu site www.rafaeldaher.com.br e pela página no Facebook, tem uma página, Rafael Rezende Daher, uma página mesmo, e o meu perfil com esse mesmo nome, Rafael Rezende Daher. É só me procurar lá, se quiser pedir meu WhatsApp, eu posso passar até aqui, é 12 99140 9194. Pode me procurar por esse WhatsApp também, ou aí no Facebook, no meu site. Meu site tem a parte lá de formulário para entrar em contato. Tem até uma parte lá para enviar pergunta de algum tema, posso responder por texto, por vídeo, ou até por e-mail, se a pessoa não quiser que trate da questão em público. Então, eu tô por aí. É só entrar em contato que eu respondo. Excelente. E esses, meus nobres amigos, minhas nobres amigas, é o autor, ocultista e professor, o Rafael Rezende Daher, hoje aqui no Acesso Redvamp.